Olá, eu sou o professor Rogério. O que nós vamos ver hoje, né? Então, nos últimos vídeos a gente vem analisando o início do estudo da história, né? Então, o que é história, a importância do historiador, né? Depois nós vimos o que são as fontes históricas, né? Fontes escritas, fontes não escritas, fontes orais, entre outros. E a relação da história com as outras ciências humanas. No último vídeo a gente estudou um pouquinho a contagem do tempo, né, a importância da contagem do tempo para o ser humano, né, principalmente quando o homem ele não dominava as tecnologias, né, que tanto facilitam e, né, de uma certa questão fornecem, né, qualidade de vida para o ser humano. E hoje nós vamos estudar a divisão dos períodos históricos, né? Então, o porquê dividir, né? Então, por que você vai, né, de uma certa forma ou de outra, criar o que nós chamamos de linha do tempo? Bem, então, os estudos na história, né, durante muito tempo, ele foi considerado linear, né? Então, o linear é uma linha onde nós vamos de um ponto mais antigo até um ponto mais recente, né? E sempre lembrando, né, que nós estamos, né, projetando a outra parte da linha, que é o futuro. Então, aqui não é o fim da linha, é simplesmente, né, o ponto mais recente. Então, nós temos que projetar, né, essa continuação. Então, nesse sentido, então, qual é o objetivo, né, da aula de hoje? Então, o objetivo de hoje é falar sobre a pré-história e os períodos, né? Então, sempre levando em consideração, né, essa questão, né, de estudar a história, né, de uma forma que nós vamos dar valor a ela, que é a questão, né, de ela ser uma ciência, né? Tanto é que eu coloquei aqui várias imagens, né, do período que nós vamos estudar. Então, desde o período paleolítico até o período, né, da Idade do Ferro, né, da Idade dos Metais. Né? Então, nós temos a Vênus, né, nós temos alguns exemplos, né, de pinturas rupestres, entre outras coisas. Levando em consideração lá atrás, que é o que nós estudamos no vídeo passado, no segundo vídeo, né, que o que faz nós estudarmos a história são as fontes. Então, nessa questão, nós estamos estudando com fontes não escritas. Então, existe uma gama de possibilidade de interpretações. Mas, né, mesmo sendo escrita e tendo muitas interpretações, nós podemos, né, tirar informações dali e saber como o ser humano ele vivia naquele período, daquele período da história. Bem, então, o conceito. Então, a pré-história, ela corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita. Então, desde o começo dos tempos históricos, registrados até aproximadamente 3.500 a.C. É estudada, né, pela antropologia, pela arqueologia e pela paleontologia. Então, no caso, né, é importante nós pensarmos sobre esses estudos. Então, o antropólogo ele vai estudar o desenvolvimento físico, né, o desenvolvimento, né, das ossadas. O arqueólogo, né, ele vai estudar os túmulos, as construções, né, e o paleontólogo ele vai estudar exatamente as ossadas. Então ele vai descobrir as ossadas, né, vai ter esse estudo, né, de tirar as ossadas, né, do lugar onde elas estavam e, né, trazer para que o antropólogo possa estudá-la. Então também pode ser contextualizada para um determinado povo ou nação, como o período da história desse povo ou nação sobre o qual não há documentos escritos. Então, assim, no Egito pré-histórico, né, então da pré-história, terminou aproximadamente a 3.500 anos antes de Cristo, embora algumas culturas da Idade da Pedra tenham coexistido com as civilizações após essa data. Então, algumas tribos ágrafas, né, então ainda existam em locais remotos. Então, no caso, né, o Egito, né, então mesmo quando o Egito estava no seu auge, né, no seu período mais glorioso, ainda existia grupos humanos espalhados pelo planeta que ainda não tinham, né, ou que nós podemos chamar de tribos ou grupos pré-históricos, porque eles não, né, dominavam a escrita. Né, lógico, né, isso aí é uma questão, né, de cada historiador também, né, levando em consideração que existe essa convenção. Mas tem alguns historiadores hoje que eles tentam trabalhar uma visão do seguinte, de que como o ser humano, quando ele começa a pintar as paredes das cavernas, eles começam a ter uma escrita rudimentar,
uma escrita não gráfica, mas uma escrita, né, que transmita conhecimento para os povos que virão depois dele. Bem, então a transição para a história propriamente dita se dá por um período chamado de, né, proto-história, que é descrito em documentos ligeiramente posteriores ou em documentos externos. No termos pré-história, mostra, portanto, a importância da escrita para a civilização ocidental. Então, uma vez que não há documentos desse momento da evolução humana, seu estudo depende do trabalho do arqueólogo, do antropólogo e da paleontologia ou da genética se encontrar algum traço de DNA, né? Então, e também de outras áreas científicas, que analisam restos humanos, sinais de sua presença, utensílios, né, utensílios preservados, né, para tentar traçar, né, pelo menos parcialmente, a sua cultura, costumes e credos. Então, no caso, nós começamos a pensar a questão do ser humano começar a modificar alguns elementos da sua cultura, de produzir cultura, a partir de quando o ser humano ele começa a preservar os corpos dos seus ancestrais, né? Ele começa a enterrar os seus entes queridos. Então isso faz com que ele tenha um que nós chamamos, né, do início da mentalidade humana ou do espírito humano. Então, como nós não temos muitas informações sobre esse período, então nós temos que utilizar esses túmulos, né, que os seres humanos começam a enterrar os seus mortos, e analisar o que está ali presente. No caso, a presença de ferramentas, de armas, de roupa, né, também de pólen, de plantas, né, por conta que o ser humano ele começa a decorar a pessoa, né, que vai fazer, né, a passagem para o outro mundo, né, para o mundo dos espíritos. Aí cada, cada período vai ter uma religião própria. Então nós vamos começar com o período em si, né? Então o primeiro período é chamado também de Paleolítico, né, ou Idade da Pedra Lascada. Então, refere-se ao período da pré-história que começou há cerca de 2,5 milhões de anos, né? Então, há 2.500 milhões de anos antes de, assim, comparando com hoje, né? Então, quando os artefatos, né, quando os antepassados do homem começaram a produzir os primeiros artefatos de pedra lascada, né? Então, destacando-se de todos os outros animais, em que durou até, né, no caso, 1 milhão de anos atrás, no caso aí, né, 10 mil anos antes de Cristo. Né? Então, quando houve a chamada a Revolução Paleolítica, em que começou a se fazer agricultura, né, então, tornando-se o homem, mais uma vez, dependente apenas da coleta e da caça. Então, nesse sentido aí, então, de 2,5 milhões de anos atrás, né, até 10 mil anos atrás, o ser humano vivia, né, naquele sistema nômade, né, sistema nômade, caçador e coletor, né, tendo como de se deslocar constantemente à busca de alimento, desenvolver os primeiros instrumentos de caça feitos de madeira, ossos e pedra lascada. Então, no caso aí, o ser humano ele vai depender muito da natureza. Então, ele depende do que a natureza oferece. Então, porque ele ainda não contava, ele ainda não conseguia, né, produzir alimento por meio da agricultura, da pecuária, entre outros elementos, né, que favorecem o desenvolvimento do ser humano. Então, este longo período histórico, né, então subdividiu-se em Paleolítico inferior até aproximadamente 300 mil anos, né, o Paleolítico superior até 10 mil anos antes de Cristo. Então, acerca da discordância entre estudiosos quanto a essa divisão, sendo que alguns intercalam o período Paleolítico médio, inferior e superior. Então, o Paleolítico ele coincide com o final da época, né, da época geológica, né, do Pliocênio, ou período geológico, né, do Neogênio. Né? Então, o termo Paleolítico, né, foi empregado pela primeira vez pelo historiador John, né, Lubbock, né, que foi procedido pelo período do foi, né, precedido pelo período pré-histórico. Né? E alguns historiadores, né, chamam de Eolítico, né, que o sucedido ao Neolítico. Né? Então, na Europa,
em alguns locais onde ocorreram glaciações, né, intercala-se o período chamado, né, Mesozoolítico entre o Paleolítico e o Neolítico. Né? Então, nós temos essas divisões aí, né, onde historiadores eles tentam, né, dividir um pouco mais o período, que é muito vasto, para poder compreender melhor o desenvolvimento do ser humano dentro daquela realidade. Então, aqui nós temos uma gravura, mais ou menos como é que a sociedade humana vivia naquele período. Né? Então, uma das coisas também é importante que, né, que ficou aí é o seguinte, que quando o homem ele começa a, a construir e a formar, a produzir instrumento de pedra, o ser humano ele começa a produzir, né? Ele começa a dominar o fogo. Então, isso possibilita que ele se expanda para uma grande área. Então, isso vai fazer com que ele domine quase todo mundo, que nós vamos ver, né, no próximo vídeo, que é exatamente essa divisão na espécie humana, né? Então, quais foram as espécies de hominídeos, né, que viveram assim no mundo ou que, né, as mais importantes que, né, viveram e se desenvolveram. Então é importante nós frisarmos isso. Então o ser humano ele vai na idade da pedra lascada, ele vai dominar o fogo e vai começar a viver em pequenos grupos familiares. Então as pequenas células familiares que vão surgir. Bem, então a religião primitiva, né? Então, no caso, eles começam a ter um modelo de vida, né? Uma cultura, cultuar as entidades da natureza. Então, apesar de convencionar-se que a consolidação da religião ocorreu no período neolítico, então no período posterior ao paleolítico, então a arqueologia registra que o paleolítico existia uma religião primitiva. Então, essa era baseada no culto à mulher, com a associação desta ao poder de dar a vida, né? Então, voltado à questão dos elementos da natureza, né? E principalmente a questão da vida. Então, como a mulher ela dava à luz aos futuros seres, né? Os futuros indivíduos daquele grupo. Então, a mulher ela era o centro dessa religião. Então, foram descobertos, né? No abrigo de rocha Cro-Magnon, né? Em Les Ezes, né, conchas, né, de cauris, descrita como, né, o portal por onde as crianças vêm ao mundo. Então, eram cobertos com pigmentos de cor vermelha, ocre, que simbolizava o sangue. Estavam intimamente ligada aos rituais de adoração às estatuetas femininas, né, que evidenciam a função da mulher no período, que era de procriar, né, com o útero grande, né, com que se entende como gravidez, né, e os seios grandes também, evidenciando a amamentação. Então tem todas essas visões estéticas, né? Então ressaltando que o aspecto de que a mulher ela era responsável por dar a vida. Então isso fazia ela a peça central, né, desse sistema. Então as escavações atestaram que essas estatuetas eram encontradas muitas vezes, né, numa posição central, em oposição aos símbolos masculinos que eram localizados em posição periférica ou ladeando as estatuetas femininas. Então, no caso, a mulher era a figura central e os homens eles ocupavam parte parte secundária dentro, né, dessa sociedade, levando em consideração que o mais importante era aquela que dava a vida. Então, o homem ele estava, né, fora desse cenário. Bem, então aqui nós temos, né, um exemplo dessa Vênus, né, que é chamada, né, do caso, né, o exemplo, né, de que a mulher ela era um ponto principal dentro dessa sociedade. Então, sempre representando a questão da fertilidade, né? Então, representando aquela que dá a vida. E isso para o hominídeo, né, para o paleolítico, era algo essencial. Bem, então, a passagem para o neolítico. Então, a passagem do paleolítico para o neolítico foi bastante gradual. Então, tendo levado cerca de 10 mil anos e ficou conhecida como Revolução Neolítica, nome dado ao historiador Gordon Children, né, visto terem ocorrido conquistas tecnológicas que garantiram a sobrevivência dos povos nesse período. Então, as principais alterações foram, então, a crosta terrestre aquece, aumentando os níveis dos mares e resultando a alterações climáticas significativas.
Lembrando que até o período da Pedra Lascada, nós vivíamos um período chamado, né, como glaciação global, ou era glacial. Então, no caso, quando a Terra fica mais quente, a água que estava nos polos ou grande parte dos continentes, elas vão derreter e vão aumentar os níveis do oceano, mais ou menos que nós temos hoje. Então, formam-se grandes rios e desertos, além de florestas temperadas e tropicais. Então, quando tem o aquecimento do globo, né, a fauna, né, a flora, ela vai se modificar. Então, quando a flora ela se modifica, também a oferta de comida também se modifica. Então, isso vai fazer com que o homem tenha algumas transformações. Então, animais de grande porte, como a megafauna, desaparecem e dão origem à fauna que conhecemos hoje. Então, aquela megafauna, no caso dos mamutes, das preguiças gigantes, entre outros animais que eram muito maiores do que hoje, por conta da oferta de comida, né? Então, eles vão ter que se adaptar. Então, eles vão ter que evoluir. Então, essa megafauna, ela vai deixar de existir, surgindo a fauna que nós temos hoje, né? No caso dos animais que nós temos no nosso dia a dia. Então, isso vai fazer com que o homem também ele se modifique e ele tenha que evoluir, buscar novas tecnologias para conseguir comida. Então, o homem ele aprende aos poucos reproduzir plantas, domesticar animais e estocar alimentos. Então, no caso, o homem começa a produzir sua própria comida, né? No caso, ele vai começar a ter uma agricultura baseada em verduras, né? No caso de, né, leguminosas e hortaliças, né? Mas ele vai começar, né, a ter esse tipo, né, de cultura. Depois, domesticar animais, como cães, aves, né, bovinos, suínos. Então, isso vai fazer com que o homem ele tenha contato com outros animais. E também isso vai ser um problema, não vai ser só uma parte positiva. Porque esses animais vão começar a transmitir doenças para os seres humanos. Então, isso também é um problema considerável. E o homem vai começar a saber como preservar o alimento, a estocar o alimento para quando a oferta de comida for baixa para todo mundo. Então, isso vai fazer com que o homem tenha uma revolução dentro da sua sociedade. Então, a agricultura e a domesticação de animais favoreceram sensivelmente o aumento populacional em algumas regiões. Então, no caso, ele ainda mantinha aquele sistema seminômade, mas ele já conseguia produzir parte da sua comida. Então, ele vai deixar, né, de ser tão dependente do ciclo da vida da natureza. Então, no caso da circulação de animais e né, no ciclo das plantas, né, no caso da oferta de frutas, entre outros. Então, amplia-se as conquistas técnicas, né, como a produção de cerâmica, no caso, né, do barro, da argila cozida. Né? Então, o ser humano ele vai começar a produzir recipientes onde ele vai poder guardar o seu alimento ali. Isso vai favorecer principalmente para que ele possa, né, ter uma oferta de comida considerável, mesmo em período de escassez, né, no caso, né, do inverno, de períodos de grandes secas, então ele vai ter um pouquinho de comida. Então isso favorece ao crescimento populacional. Então os povos aprendem aos poucos como se organizar e trabalhar em sistemas cooperativos. Então o ser humano ele começa a viver em pequenos grupos e ele vai começar a cooperar. Então, ele vai trabalhar a questão de cooperação, onde todo mundo trabalha, todo mundo tem sustento. Então, nesse sentido aqui, eles viviam no sentido de comunidade. Então, um sentido de cooperativo, né, de cooperativação. Então, isso vai fazer com que o ser humano ele tenha, né, os avanços e vai levá-lo ao neolítico. Então, o neolítico, ele vem do grego, né, de neos, novo, e litos, pedra. Então, pedra nova, ou, né, período da pedra polida. É o período histórico, né, que vem aproximadamente do século X, né, do milênio X antes de Cristo, né, com o início do sedentarismo e o surgimento da agricultura. Então, ao terceiro milênio antes de Cristo, né, dando lugar à idade dos metais. Não se aplica à pré-história americana, subsaariana e na Oceania, que eram, né, locais isolados. Então, no caso, nós estamos falando de Europa, nós estamos falando de África, nós estamos falando de África, né, África saariana, não África subsaariana, né, no caso, subsaariana é abaixo do deserto do Saara, e Oceania, que eram locais que nós podemos dizer que ficaram isolados
depois do fim da Grande Era Glacial. Então, isso vai fazer com que o desenvolvimento daquela região não acompanhe o desenvolvimento, né, nas regiões onde os seres humanos estavam, né, mais conectados. No caso, né, no caso ali do norte da África, né, que vai surgir uma das primeiras civilizações, né, do modo como a gente vê, né, que é o Egito. Nós temos ali na região do Oriente Médio, nós temos ali também civilizações como a Mesopotâmia, como os fenícios, né? Nós temos os hebreus, os judeus no Rio Jordão. Então, isso vai fazer com que ali também acompanhem esses desenvolvimentos. E a Europa, né? No caso, a Europa, por conta, né, da região e o surgimento de um homem, né, de uma subespécie do ser humano chamado homem de Neandertal, né, que vai acompanhar e vai ter o desenvolvimento também dessas técnicas, né, que vai ser substituído apenas pelo Homo sapiens, né, depois de vários milênios. Bem, então, as primeiras aldeias eram criadas próximas aos rios, de modo de usufruir a terra fértil, onde eram colocadas as sementes para o plantio, água para seres humanos e animais, e também nesse período começou a domesticar animais como cabra, boi, cães e dromedários. Né? Então, animais que vão favorecer na proteção do ser humano, na produção de tecido, né? No caso da cabra, ovelhas, entre outros, o leite, né? Também desses animais, e, né, a sua carne no momento onde ele não conseguiria a caça. Então, o trabalho passa a ser dividido entre homens e mulheres. Então, os homens cuidam da segurança, da caça e pesca, enquanto a mulher plantam, colhem e cuidam dos filhos. Então, a disponibilidade de alimentos permite também às populações um aumento do tempo de lazer e a necessidade de armazenar os alimentos e as sementes para o cultivo leva à criação de peças de cerâmicas, que vão gradualmente ganhando fins decorativos. Então, no caso, se começa a pensar no início de uma cultura mais sofisticada e de uma divisão do trabalho. No caso, as mulheres vão ter uma função e o homem vai ter uma outra função, mas levando em consideração que aí também não tinha uma hierarquia, porque aquela visão da Vênus que existia no Paleolítico, ela ainda continua, né, no Neolítico. Ela só se altera a partir das grandes civilizações. Mas até então, homens e mulheres eles tinham funções distintas, mas, né, de uma certa forma ou de outra, né, funções importantes dentro daquela sociedade. Então, não existia uma hierarquização desse modelo. Bem, então surge também o comércio com o aparecimento do dinheiro, que facilitava a troca de materiais e que começou por ser, na época, baseado em sementes. Então, as sementes diferenciadas uma das outras tinha cada tipo o seu valor. Então, uma aldeia que ao produzir mais do que o necessário, para não perder grande parte da produção, e não iria ser utilizada, ela trocava o excedente, né, o excesso, por peças de artesanato, roupa, outros utensílios, com as outras aldeias. Então começa, né, a ter uma troca entre essas aldeias, e também quando tem as trocas de produtos, também tem a troca, né, no caso de conhecimento, né, de técnicas agrícolas, entre outros elementos básicos, né, da cultura humana. Então, nesta altura, o ser humano deixava de ser deixava de usar pele de animais, né, como vestimenta, né, que pelo passo dificultava, né, a caça e muitas outras atividades, e passam, né, a usar roupas tecido de lã, linho e algodão, mais confortáveis e leve, né? Então, no caso, o ser humano ele começa a tecer, a produzir tecido, né, para favorecer, né, a agilidade, né, nos seus movimentos. Então, também surgindo, né, um modelo mais estético, né? Então, a roupa, no primeiro momento, ela servia para aquecer, levando em consideração que o homem é um dos poucos primatas que não tem pelo, né, que não é o seu corpo não é repleto por uma camada de pelo grossa. Então, isso faz com que o homem ele necessite de uma proteção contra o clima, tanto ao excesso de radiação solar, tanto a falta de radiação. Então, é necessário nós levarmos em consideração isso. Bem, então, a religião no Neolítico. Então, a arqueologia registra certas descobertas relativas do período Paleolítico e Neolítico, que são, por algumas, interpretadas, né, embora em caráter
um tanto subjetivo pela possibilidade de ter havido a primeira manifestação humana de uma religião, a qual baseia-se no culto da mulher ao feminino, à associação desta natureza, ao poder de dar luz. Então, aquilo que nós estávamos falando sobre a questão da Vênus. Então, ainda continua, né, tendo o culto da Vênus. E isso é um elemento essencial da cultura humana até o surgimento das primeiras civilizações mais sofisticadas. Né? Só que, quando nós olhamos aquela primeira Vênus e essa Vênus, nós vemos algumas mudanças, né, em suas confecções. Lógico, né, que a base, né, estética desses elementos continua sendo a mesma. Né? No caso, o seio grande, no caso, os quadris grandes também. Então, isso vai fazer passar a questão do quê? De uma fertilidade, de que aquela mulher ela era capaz de dar a vida a novos indivíduos. E nós temos a idade dos metais. Né? Então, a idade dos metais, então ela começa com o cobre, como o ouro e a prata. Né? Então, foi um dos primeiros metais utilizados, e talvez porque às vezes aparecem em forma de pepitas, né, de metal nativo. Então, no caso, esses metais são mais fáceis de ser elaborados, de serem trabalhados. Então, isso faz com que o ser humano ele não precise ter muita tecnologia para usar, né, para transformar pepitas em ferramentas, em utensílios. Então, o objeto de cobre mais antigo conhecido é um pingente oval, né, então, procedente de Shanidar, no Irã, né, datado por volta do 10º milênio antes de Cristo. Né, então, então, contudo, esta peça é um caso isolado, pois não foi até 3.000 anos, né, antes de Cristo, né, mais tarde, uma peça de cobre, então, martelado em frio, começaram a ser habituais. Então, no caso, né, a questão de produção, né, de ferramentas a partir do choque entre o martelo e o ferro frio, né, no caso, o metal frio, o bronze. Por quê? Porque não precisava aquecer. Então, em efeito, em vários sítios arqueológicos, a partir de 6.500 a.C., foram encontradas peças ornamentais, né? Então, alfinetes de cobre manufaturados a partir da martelagem, né, a frio no metal nativo, tanto, né, nos montes de Zagro, né, então, Al-Kouch, no Irã, quanto no planalto da Anatólia, né, onde hoje é a atual Turquia. Né? Então, o ser humano ele começa a produzir suas peças de metais a partir, né, do atrito entre o martelo e aquelas pepitas. Então, isso vai fazer com que o metal ele seja moldado à necessidade que o ser humano tinha naquele momento. Bem, então, vários séculos depois, foi descoberto, né, que o cobre podia ser extraído em diversos minerais, como a malaquita, a calcoperita, entre outros. Né? Então, por meio da fusão em fornos especiais, nos quais, né, se insuflava oxigênio, então soprando em um longo tubo, ou com foles, né, que é aquela, como se fosse uma sanfona, né, que o ser humano ele vai, né, fazendo, abrindo e fechando, introduzindo oxigênio dentro daquele forno, então, para superar a temperatura de 1.000 graus Celsius, então, de temperatura. Então, o objeto de cobre fundido mais antigo conhecido procede dos Montes Zagro, né? Então, concretamente de Tal e Bliss, né? Que é o Irã. Então, é da data de cerca de 4.100 anos antes de Cristo. Junto a ele foram encontrados fornos de fundição, então crisóis e até mesmo moldes. Então, o crisol é uma ferramenta que nós podemos tirar o metal quente ainda, né, dos seus moldes. Então, isso é importante da gente levar em consideração. Bem, então, a técnica de fundição do cobre é relativamente simples, contanto que os minerais usados fossem de carbono, né, então carbonatos de cobre extraídos de algumas jazidas, né, metalíferas. Então, a chave está em que o forno alcance a temperatura adequada, a qual se conseguir, né, então, injetando o ar soprado ou, de uma certa forma, pelos foles através dos longos bocais. Então, esse sistema é denominado de redução de metal.
Então, no caso, né, nós colocávamos o metal na boca e com esse aquecimento ele vai se transformar numa forma de líquido, de uma forma pastosa. Isso facilitava a sua manufatura. Então, o mineral triturado era misturado, por exemplo, com malaquita, né, então carbono de cobre, com carvão de lenha, né, com o calor e as impurezas vão liberando-se em forma de, né, monóxido e dióxido de carbono. Então, reduzindo o mineral, né, a um cobre relativamente puro. Então, ao atingir 1000 graus Celsius, o metal ele liquefaz-se, então, depositando-se numa zona inferior do forno. Um orifício, né, no fundo do forno permitia que o líquido, né, candente, né, fluía, né, para o exterior, onde se recolhe em moldes. Então, parte né, da escória fica no forno, né, a escória, aquela parte onde a parte não pura, aquela parte que não pode ser beneficiada, né, como metal, e as impurezas do mineral, né, flutuam, né, no metal fundido, sendo facilmente eliminado. Então, as impurezas, ela fica por cima. Então, o homem começa a tirar essas impurezas e só usar o metal, né, essencialmente puro para a produção de suas ferramentas. Bem, então, como o cobre poderia ser refundido, então, este costumava a converter-se em lingotes, né? Então, pequenas barras. Então, por vezes, com uma forma peculiar. Então, como os do Mediterrâneo Oriental, que lembra-se a pele de animais, né? Para depois fabricar diversos objetos, né? Para a função, né? Colados em moldes. Então, no caso, o ser humano ele começa a criar esses filetes, né, que lembrava, né, a questão de pele de animais por conta da sua fineza, e depois ele iria, de uma certa forma ou de outra, né, manipulando ele e transformando, né, esses lingotes em ferramentas, entre outros elementos. Então, o cobre é muito maleável, né, e dúctil, né, então podia martelar-se em frio ou em quente, então com que se duplicava a sua consistência e dureza. Então, de qualquer forma, resultava impossível, né, eliminar toda a impureza do cobre. Mas, enquanto algumas eram prejudiciais, como o bismuto, que faz o cobre ficar quebradiço, outras eram benéficas, como o arsênico, que reduz a formação de bolhas na sua fundição, pois impede a absorção de gases através dos poros dos moldes, então assegurando um produto de melhor qualidade. Então, o cobre com alto conteúdo natural em chumbo é mais mole, o qual pode ser uma vantagem para fabricar recipientes, né, por meio de martelagem de uma prancha, né, em forma de disco, curvava-se em forma, né, concova, então uma forma de concha. Então, para elaborar, né, caldeiras e tigelas, né, então até mesmo podia ser, né, repuxado alguns metalúrgicos, né, algumas metalúrgicas, né, então acreditam que esses cobres são, né, com impurezas, né, benéficas, são na realidade bronze natural. Então, a técnica de cobre não tardou a se difundir pelo próximo Oriente, a questão ali da região da Suméria e do Antigo Egito, surgindo as primeiras civilizações, né, que pode ser assim, inventado datas muito parecidas, entre outras, no Velho Mundo. Então, concretamente na Europa, há um avanço no núcleo calcólico, né, no Balcão, né, que incluiu ocasionalmente objetos de cobre fundido entre os seus achados do quarto milênio antes de Cristo. Então, a cultura gumênica, né, e parece ser uma invenção autoclone, né, que, embora esses primeiros metais não se difundam pela Europa Central e Mediterrânea, até pouco tempo, no terceiro milênio, por exemplo, né, ligadas aos povos, né, do megalítico ou da Península Ibérica, né, então com os milênios, né, e a Vila Nova. E na Europa Central, com a cultura da cerâmica, né, cordada, houve zonas ainda,
né, que desconheciam o cobre fundido, mas o novo povo, né, encarregou-se de definitivamente, né, difundir essa ideia pela Europa, a cultura do vaso, né, campaniforme, né, em finais do terceiro milênio. Então, por outro lado, a Ásia não houve uma idade do cobre, né, como entendida suficiente. Então, dada a sua curta duração, pois o desenvolvimento da metalurgia em lugares como a Índia e a China começa realmente, né, com o bronze. Né? Então, o bronze, né, ele, na questão do Extremo Oriente, é um passo além, né, do cobre, que era, né, usado principalmente na região do Oriente Próximo. Bem, então aqui nós temos um exemplo como é que funcionavam esses fornos, né? Então, esses fornos, a partir da questão de se extrair o metal da natureza, né? Você colocar nesses fornos, então o homem soprando esses fornos, onde ele era retirado o metal e ele era colocado nas formas, né? Possibilitando no caso, as suas mudanças, né? E como eu posso dizer, a sua fundição e a sua transformação em ferramentas. Bem, então, a sociedade. Então, a principal característica desse período foi, sem dúvida, o desenvolvimento da metalurgia, que começa a mudar consideravelmente a vida em sociedade. Afinal, com os metais e os instrumentos possuíam grande rigidez e a vida útil. Embora, né, a principal característica era que podiam ser moldadas ou atingir uma forma que antes a pedra não conseguia se produzir. Então, no caso, né, eles vão usar essa questão da maleabilidade, né, de que o metal ele é muito mais, né, moldável às necessidades dos seres humanos. E também a questão da sua durabilidade. Então, o cobre foi o primeiro metal a ser fundido pela sociedade pré-histórica desse período. Então, por consequente, né, o bronze mais resistente e o cobre era obtido através, né, da mistura do cobre e de outros metais, o estanho, por exemplo. Então, já o ferro foi o último metal a ser fundido, pois possuía um manuseio, né, mais complicado que os outros. No entanto, tornou os materiais produzidos mais resistentes. Então, no caso do ferro, como um elemento essencial para a produção de ferramentas mais duras, mais fortes. Então, os objetos produzidos como metais poderiam incluir, né, instrumentos de cozinha, objetos artísticos, armas, ferramentas para agricultura, entre outros. Então, a utilização de metais pelo homem pré-histórico foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura, né, produção de alimentos, surgidas, né, pelo período neolítico, posto que as ferramentas produzidas eram mais eficazes e auxiliavam no trabalho tal qual o arado e a enxada. Então, no caso, né, essas produções de metal, esses produtos de metais eram mais eficientes para a agricultura. Bem, então, nesse sentido, as ferramentas de caça, pesca também evoluíram, né? Então, tornando-se, assim, a vida mais fácil para o ser humano pré-histórico. Então, isso permitiu, portanto, a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos e, consequentemente, o desenvolvimento do comércio e o aumento da população. No final da Idade dos Metais, surgem as primeiras cidades e novas relações sociais são estabelecidas, surgindo o que nós chamamos de civilização. Então, aqui, né, nós temos um exemplo como é que era essa metalurgia primitiva. Então, o ser humano ele iria aquecer aquele material até ele se tornar líquido e ele poderia transformar esse metal numa gama muito grande de ferramentas. Né? E também depois, né, da criação do metal, o ser humano começa a desenvolver pequenos grupos, né, grupos maiores, né, então grupos mais organizados, e vai surgir as hierarquias, né, surgindo as primeiras cidades, e com isso os primeiros sistemas políticos, né, dentro da humanidade. Né? Então, nesse sentido, era isso, né, que eu queria passar para vocês, né, dentro da proposta, né, da aula. Então, quando nós falamos em seres humanos, né, o ser humano ele vai se moldando com o passar do tempo e ele vai
modificando a natureza ao seu redor. Então, quando ele começa a produzir elementos de metais, é que, né, de uma certa forma ou de outra, né, a humanidade começa a passar a um período de civilização. Então, isso é muito importante para compreender o nosso legado até os dias de hoje. Então, eu vou deixar um agradecimento a vocês, né? Então, no caso, né, vou pedindo aqui para que vocês, se gostarem do vídeo, né, deixa o like aqui, né, se acharem interessante e outras pessoas se interessam por esse tema, né, compartilhem o vídeo, né, façam o possível, né, para que, né, assim, para que essa iniciativa, né, de levar as aulas, né, do modo remoto, né, porque vai ser difícil até, né, para que todos voltem totalmente para as salas de aulas, então é importante a gente democratizar esse conhecimento. Então, já vou deixando muito obrigado aqui, né, qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários a sua dúvida e também a sua sugestão de futuros temas. Então, já vou agradecendo a todos, muito obrigado e até a próxima.